Se você está pensando em construir uma casa que seja bonita, moderna e ainda econômica, eu separei aqui 10 passos para você não errar na construção da sua casa, desde a escolha do terreno até a finalização da obra. O primeiro ponto para economizar é escolher um terreno plano. Sim, muitas vezes as pessoas querem comprar um terreno que tem um aclive, declive, às vezes em função da vista, às vezes um terreno está com um desconto de 10 mil reais e a pessoa acha que é um bom negócio. Só que quando a pessoa compra um terreno que tem um desnível, ela vai gastar muito na movimentação de terra, pelo menos uns 3 mil em movimentação de terra, e além disso vai precisar construir um muro de arrimo, que é esse tipo de muro para conter toda a terra na lateral ou atrás do terreno, né, para que a terra não avance sobre o terreno do vizinho, a terra do vizinho ou a sua. Além disso, esse muro tem que ser impermeabilizado e tem que ter uma drenagem, para que essa terra não escorra, assim como a água, ou que se acumule água ali, acabe fazendo um peso nesse muro, e esse muro acaba desabando, que nem a gente vê aqui em alguns exemplos que eu separei. Oh my God! Então imagina, que tem que gastar com estrutura, fazer muro, impermeabilizar, fazer drenagem, isso tudo pode custar aí 30, 40 mil reais. Às vezes a pessoa economiza 10 mil no terreno e já gasta 30, 40 mil reais para construir esse muro de arrimo. Então a minha dica, se você realmente quer economizar, é escolher um terreno plano. Agora, o segundo ponto é fazer uma casa térrea. Mas por que fazer uma casa térrea? Primeira, que uma casa com 2 andares, 3 andares, é uma casa que é mais pesada. O que acontece? Quanto mais peso tem a casa, mais robusta tem que ser a estrutura para suportar o peso dessa casa. O que eu tô querendo dizer? A pessoa vai gastar mais em concreto, mais resistente, vai ser mais caro, e vai precisar colocar mais estrutura metálica, esses vergalhões de aço que a gente vê em muitas casas. E em contrapartida, uma casa que é térrea, às vezes dá para fazer uma laje radier, uma fundação rasa, né, que é só uma laje e em cima já vai ser apoiada as paredes. Claro que é importante fazer a sondagem do terreno, isso aqui eu tô fazendo uma suposição, mas que com certeza gera uma boa economia, porque fazer uma fundação mais profunda vai custar aí talvez 30, 40 mil reais, dependendo do terreno. What? E uma fundação mais rasa aí pode custar 5, 10 mil reais. Então uma outra grande economia que dá para ser feita e que vale super a pena. Se eu tivesse um terreno maior, eu optaria com certeza em fazer uma casa que fosse térrea. Outro ponto que eu esqueci é que uma casa térrea ainda tem uma economia por não precisar fazer uma escada e nem elevador, né? Muitas casas precisam ser acessíveis, às vezes para terceira idade. E a pessoa pensa em colocar um elevador, já vai gastar aí 50, 60, 100 mil reais no elevador para manutenção. E a escada é a mesma coisa, já vai partir gastando ali de uns 20, 30 mil reais na escada facilmente. Agora o terceiro ponto é uma casa com vãos pequenos. Você pensa assim, uma casa grande, de luxo, geralmente tem uma sala ali que tem 6 metros por 8 de largura, vão muito grande. Quando maior o vão, de novo, mais gasto em estrutura. Por quê? Porque a laje ali que suporta a casa, enfim, vai ter um segundo andar às vezes em cima, vai ter muito peso em cima. De novo, vai precisar mais estrutura de metálica, né? Mais vigas de aço, concreto mais resistente. De novo, vai gastar mais. Vai precisar mais escoramento. Então, o que é comum a gente ver em casas mais baratas, vãos menores ali de 3, 4 metros de largura. Às vezes o comprimento pode ser maior. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma sala que tem, vamos dizer, 4 metros de largura e um comprimento ali de 10 metros. Vai dar uma sala super interessante. Claro, pensar de novo um projeto bacana, mas dá para fazer uma sala bonita, uma cozinha bonita, num formato que não seja nos 2 sentidos, apenas um dos sentidos. Isso com certeza vai economizar bastante na sua casa. A gente falou da escolha do terreno, falou da fundação da casa, né? Os vão serem um pouquinho menores, não precisa ser tão largos. E agora eu vou para a parte das paredes. Sim, construção das paredes. Tem um sistema que eu gosto bastante, que ele chama alvenaria estrutural. Por que eu gosto bastante desse sistema? Porque, diferente daqueles tijolos 6 furos que a gente enxerga na maioria das construções, a alvenaria estrutural, ela permite que a gente faça casa e já estrutura tudo junto. As colunas ficam embutidas dentro do próprio tijolo. Então é muito mais fácil de ser feita, muito mais rápido e exige menos mão de obra e não tem desperdício de material, essas formas de madeiras. Eu já vi casos aí das pessoas gastando 6, 8, 10 mil reais em forma de madeira, que é uma coisa que usa e depois ainda joga fora, né? Não tem nem como reaproveitar. Humor based on my pain. Então esteja atento. Se você quer economizar, fazer essas paredes com alvenaria estrutural, além de tudo, dá para passar elétrica e hidráulica por dentro da alvenaria, sem precisar quebrar, né? Na alvenaria 6 furos, aquela convencional, a pessoa faz todas as casas, parede, e depois tem que quebrar todas as paredes para embutir o encanamento. Na alvenaria estrutural, isso já é feito durante a construção,
Então, de novo, você economiza tempo, você economiza dinheiro. E o que eu gosto mais ainda é que não vai muito material fora. Uma outra dica extra aqui é utilizar essas paredes de isopor, que eu sei que não é, as pessoas não são muito adeptas aqui no Brasil, mas que funciona super bem. A gente tem parentes, inclusive, que construíram. É uma casa resistente. E o material, apesar de ser mais caro, a mão de obra é muito mais rápida. Uma coisa acaba compensando outra. Muitas vezes a pessoa, só olhou o custo do material, não, é mais caro que o tijolo, mas não é bem assim. Se a mão de obra for fazer um serviço mais rápido, imagina, você gasta um pouquinho mais no material e economiza na mão de obra ali. Economiza em dor de cabeça também. Quanto mais tempo de obra, mais dor de cabeça a gente tem. Agora o quinto ponto, quem gosta de fazer essas casas mais estilo colonial, com as telhas aparentes, essas telhas de barro. Qual é o ponto negativo? É preciso uma mão de obra qualificada, uma mão de obra artesanal, que leva bastante tempo, precisa fazer toda uma estrutura. Essa estrutura, de novo, vai pesar na casa, né, que vai refletir ali no primeiro andar, vai refletir na fundação da casa também. Tem a opção de fazer uma laje, só que tem que impermeabilizar essa laje, é demorado, é trabalhoso. Então a gente está falando de serviços aí que podem levar semanas ou meses para ficar pronto. Do contrário, a gente tem essas telhas sanduíche, que para mim veio para ficar, a gente já utilizou em algumas obras. A vantagem é que ela precisa de uma estrutura leve ali para ser instalada. Ela é, de novo, também um pouco mais cara, mas que com uma mão de obra, eu já vi casos aqui de pessoas utilizarem ali mão de obra por 2, 3 dias conseguirem montar um telhado inteiro. Legal que a parte de baixo dela às vezes já tem um acabamento, então não precisa nem fazer um forro de gesso. Do contrário, uma laje ali que a gente concreta, geralmente tem que fazer um forro de gesso ainda embaixo da laje, impermeabilizar. Então, olha quanto de serviços a mais são necessários. Sexto ponto é a questão dos revestimentos. Como que dá para economizar nos revestimentos? Utilizando o mesmo revestimento em quase toda a casa, e que não seja num formato muito grande. Quanto maior o porcelanato, maior é o custo do material e também mais cara é a mão de obra. Por que a mão de obra é mais cara? Porque quanto maior a peça, mais pessoas precisam para carregar aquela peça. Às vezes, quando tem um azulejinho pequeno, uma cerâmica que se usava antigamente ali 40 por 40, 50 por 50, era uma pessoa que fazia todo o serviço. Hoje em dia, com os porcelanatos enormes, além do risco da pessoa quebrar o porcelanato e ter um prejuízo, precisa mais pessoas. Então, precisa cada vez uma mão de obra mais especializada. Então, tome cuidado na hora de escolher o revestimento. E uma outra dica para quem quer economizar mais ainda é fazer a própria laje ali num cimento queimado. A própria concretagem da laje ali, eu já vi vários exemplos do pessoal passa aquela desempenadeira, deixa o acabamento liso. Só que tem que tomar muito cuidado para não fazer com uma mão de obra que não seja extremamente qualificada e que tenha experiência no assunto, porque o cimento queimado pode rachar, principalmente se não tiver junta de dilatação. Então eu recomendo assim, se você quer economizar no material, não economize na mão de obra para não ter problema ali na frente. Além disso, precisa impermeabilizar, né? Porque o cimento ele vai ficar poroso e se você deixar cair líquido ali, não tiver o devido cuidado com manutenção, ele vai ficar feio com o tempo. Agora vamos falar a questão das aberturas, das esquadrias e portas. Aqui é um ponto que eu acho mais difícil de economizar, porque as esquadrias mais baratas geralmente são essas de vidro temperado, mas elas não deixam a casa com uma aparência tão bonita, né? Fica uma aparência muito simples. O que é o mais caro? O mais caro é fazer PVC quando ele é com acabamento preto, que é o que está mais na moda, com vidro duplo. Eu recomendo aqui que a pessoa tente chegar no meio termo, que é utilizar esquadrias em alumínio preto, então, que não é o mais caro que nem o PVC, e também não é o mais barato que nem o vidro temperado, e que vai deixar uma aparência bem bonita para casa. Uma outra ideia também é utilizar vidros fixos. Eu gosto muito dessa situação do vidro fixo, porque ele permite passar muita iluminação e não tem o custo de ter uma esquadria. Nem todas as aberturas, e a gente vê até em casas de luxo, nem todas as aberturas precisam abrir, né, para fora, ou sei de correr. Ela pode ser simplesmente um vidro fixo para passar iluminação e deixar uma visual bacana da casa também, né, de dentro da casa para fora. Agora nós vamos falar do oitavo ponto, marcenaria sob medida. Como economizar na marcenaria sob medida? Primeiro, dica é utilizar mais portas do que gavetas. O que mais encarece a marcenaria muitas vezes é fazer tudo com gaveta. Outro ponto que encarece bastante é fazer móveis laqueados ou móveis em vidro. Outra coisa que encarece também o tipo de ferragem que é utilizado. Aqui isso eu sempre fico um pouco na dúvida, porque a ferragem ali é dobradiça, que vai abrir e fechar uma porta, abrir e fechar a gaveta. Elas podem custar ali desde 10, 15 reais a ferragem, né, por porta, por gaveta, até 200, 300 reais. E claro, tem modelos mais automatizados que podem custar 4, 5 mil reais. Então, tem que tomar cuidado no que você vai escolher. De repente, a minha dica, pelo menos particular,
É na cozinha investir um pouquinho mais, uma ferragem, uma marcenaria melhor, porque é onde tem mais uso no dia a dia, claro, se a pessoa cozinha. E para os outros ambientes, daqui a pouco quarto, banheiro, dá para utilizar um material um pouco mais simples, optar talvez por um acabamento branco interno também, né? Não usar tantas molduras. Então tem algumas ideias que dá para economizar e ainda assim deixar a casa bonita e funcional. Fez toda a casa, marcenaria, agora acho que tá faltando praticamente só os móveis para deixar a casa bonita. Quando a gente fala em móveis com design, eles obviamente são muito caros ali, pode ter cadeira de 2, 3 mil reais, 5 mil reais, né? O céu é o limite. Mas o que eu fiz aqui em casa, que para mim deu super certo e eu sempre recomendo também para alguns clientes que querem economizar. Se você não tem pressa de mobiliar toda a casa, você pode comprar muitos móveis com desconto de 50%, 60%, até 70% em troca de showroom. E esses móveis muitas vezes não tem nem uso, assim, eles simplesmente estavam lá no mostruário, vão ser trocados, porque vai mudando um pouco a tendência, eles acabam saindo muito mais baratos. Então eu comprei aqui uma mesa de jantar, umas cadeiras bonitas, com design e que são super resistentes. Eu paguei, se não me engano, aqui uns 7, 8 mil reais num conjunto super bonito que, se eu fosse comprar diretamente na loja, ali, se eu tivesse pressa para comprar, eu ia ter pagado ali uns 16 a 20 mil reais, né? Então uma economia enorme num móvel que pode durar aí a vida inteira, se Deus quiser, também, porque é uma qualidade super boa. E não é aqueles móveis que a gente vê em tudo que é casa baratinha. Por último, e mais importante, é a questão do planejamento de obra. E as pessoas se enganam e às vezes acham que quanto antes começar a obra, antes vão economizar, porque antes a casa vai ficar pronta. Eu dou uma dica seguinte: se você vai começar a obra, tenha um projeto, tenha um engenheiro, sonde o terreno, e tenha também um contador para te auxiliar, porque na hora de finalizar a casa, você pode ter custos aí com o INSS, de regularização da casa, né, para ter tudo certinho, para também depois conseguir vender a casa. Você pode ter custos aí de 40, 50 mil reais, dependendo do tamanho da casa. Vai pagar um INSS sobre o serviço, sobre a mão de obra que foi executada. Eu vou dar uma dica aqui, eu sei que é super válida. Por exemplo, se a gente usa concreto usinado na obra, a gente consegue descontar um bom valor do INSS final. Se a gente usa estrutura metálica, também a gente consegue descontar um bom valor do INSS final de obra. Então eu já vi casos aqui da pessoa, em vez de pagar 40 mil reais para regularizar uma casa, paga 16, 20 mil reais para regularizar essa casa no final. E aí, você gostou dessas dicas? Acho que eu esqueci alguma coisa? Se você quer a parte 2 desse vídeo, comenta aqui, deixa sua dica também, para que eu consiga pensar em novos conteúdos para ajudar. Lembrando que o nosso intuito é ajudar as pessoas a construir melhor a sua casa dos sonhos, de um jeito melhor, mais prático e sem gastar um horror de dinheiro, que eu acredito que é super possível. É isso, obrigado e até o próximo vídeo.